redes sociais, ok? Vamos nessa, valeu! Olá, assinantes do canal Verso e Reverso, amigos das redes sociais. No vídeo de hoje eu queria voltar um pouquinho, resgatar minha atividade original ligada ao turismo e aproveitar esse finalzinho aqui em Portugal, finalzinho de confinamento, para fazer algumas considerações sobre como é que será o turismo pós-Covid-19, né, pós-pandemia. Quais são as tendências, o que é que está sendo pensado, o que é que vai mudar, né? Então, algumas coisas, eu tomei algumas anotações, de vez em quando vou dar uma consultada aqui, para não ter que decorar tudo, claro, não decorei. Mas parece claro, antes de tudo, que o turismo não será o mesmo, porque, em princípio, as pessoas terão até, digamos, medo de viajar, principalmente para longe. Aliás, a maior parte dos aeroportos continuam, se não fechados, com operações reduzidas, as fronteiras não estarão abertas, mas ainda que venham a ser abertas, e serão, haverá uma certa relutância dos turistas em fazer viagens longas, etc. Então isso já nos dá a primeira consequência óbvia, que parece que vai crescer a demanda pelo turismo de natureza, pelo turismo rural, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas vão, em princípio, ter medo de aglomerações. O turismo urbano deixa de ter o mesmo atrativo. Quer dizer, grandes cidades, populações urbanas enormes, deverão ser menos atraentes para o turista que sente alguma insegurança ainda está com aquele rescaldo. Eu não sei exatamente quanto tempo demorará, mas acho que é uma excelente oportunidade para os nichos de turismo de natureza, turismo de aventura, turismo rural. Também o turismo de carro, porque haverá limitação com relação aos aviões, ao número de voos, mas mesmo liberados, as pessoas terão mais receio de ficar horas dentro de um cilindro de alumínio em contato quase direto com outras pessoas, então deverão preferir, por exemplo, as viagens no seu próprio automóvel. Isso significa que deverá haver um incremento na procura por destinos próximos, no caso do Brasil e dos vizinhos. Seria a hora de investir aí na divulgação do Brasil na Argentina, né, no Paraguai, na Bolívia, enfim, os países aí mais próximos dos quais é possível viajar para o Brasil de carro. No caso aqui de Portugal temos a Espanha, né, tem a fronteira norte e leste com a Espanha. Enfim, acho que terá um grande incremento esse tipo de turismo, porque as pessoas não vão querer grandes aglomerações urbanas. Também ganha força, parece claro, o turismo doméstico, o turismo nacional. As pessoas vão querer cada vez mais viajar dentro do próprio país, são viagens menores, com menos risco, do que pegar aviões e viajar 8, 9, 10 horas de avião para outro continente, né? Deverá ser uma outra tendência o turismo doméstico, e aí, claro, ponto para o Brasil, que tem um enorme mercado doméstico comparado com Portugal, que não estou falando de atrativos, mas de número de viajantes potenciais, né? Embora aqui, claro, quando a gente fala do mercado doméstico, nós temos aqui a Espanha, que, claro, as viagens para Portugal, Madrid para Lisboa são, sei lá, 5 horas de viagem, 5 horas e meia. Então, não é impossível. A gente pode considerar o turismo doméstico aqui não só aquele executado por cidadãos portugueses dentro do próprio país, mas como dentro da América, dentro da Península Ibérica como um todo. Outro fato relevante é que, não duvidem, todas as companhias aéreas estão em grandes dificuldades. Já não era um negócio muito rentável. Eu sempre ouvi dizer, tinha uma piada americana quando eu trabalhei na Delta Airlines, eu ouvia muito isso lá em Atlanta, na sede da Delta, que um cidadão americano perguntava para o outro: você sabe qual é a maneira mais rápida de você ficar milionário? Não, qual é? É você ser bilionário e comprar uma companhia aérea. Aí você vira milionário rapidinho. Por quê? Porque já era sempre considerado um investimento de altíssimo risco, com margens muito pequenas e onde era muito fácil perder dinheiro. Então, sempre houve dificuldades nesse mercado, mas agora, com certeza, todas as companhias aéreas precisarão de ajuda do Estado, né, de aporte de recursos. Por exemplo, a TAP, aqui em Portugal, para vocês terem uma ideia, de 400 voos diários passou a executar 10 voos por semana. De
400 por dia para 10 por semana. Não há tesouraria, não há departamento financeiro que dê jeito numa situação dessas. Então, as aéreas, claro, há algumas regras aqui que estão sendo estudadas, por exemplo, os governos queriam, as autoridades de saúde queriam que as companhias aéreas decolassem com apenas 2/3 da ocupação, e isso é inviável. As companhias preferem deixar os aviões no chão do que decolar com apenas 2/3, porque não é rentável, né? Mesmo com o avião lotado, às vezes a margem é muito pequena, né? Os custos operacionais são muito altos. Imagina você se voassem com 2/3, né? Com 1/3 dos assentos vazios, isso seria perpetuar o prejuízo e lá no final da viagem estaria à espreita a falência, a insolvência, né? Então não me parece viável isso. Elas vão preferir deixar os aviões no chão. No caso da hotelaria, o que está se estudando aqui em Portugal já foi criado um selo Safe and Clean, o hotel Safe and Clean. Esse selo não é uma garantia de que não há propagação do vírus, é uma garantia de que aquele estabelecimento hoteleiro segue à risca os procedimentos, uma série de processos, de procedimentos, de protocolos solicitados pelas autoridades de saúde em todos os seus processos internos, da lavanderia, a housekeeping, a governança, a recepção, ao atendimento. Então ele segue alguns protocolos que estão sendo implementados. Então, seguindo esses protocolos, que são sujeitos à fiscalização, ele recebe um selo de Safe and Clean, seguro e limpo. Ou seja, é provável que os turistas comecem a procurar, a dar preferência a hotéis que exibam esse selo. E talvez seja um caminho para a hotelaria no Brasil também, seguir esse mesmo caminho, que é o caminho dos certificados sanitários, vamos chamar assim. Os hotéis, é preciso deixar isso claro também, os hotéis não vão virar hospitais, quer dizer, não é uma coisa absolutamente segura, nem se pretende, as autoridades de saúde não pretendem que os hotéis virem hospitais, sejam ambientes higienizados a ponto de, enfim, estéreis, não é isso. A cada mês que passará, as condições se aproximarão mais do que era normal. Porque senão também seria uma coisa muito pouco atraente você ir passar uma semana, passar férias num hospital, né? Então, não vamos confundir hotéis com hospitais. Então, os governos, quando regulamentam o setor de hotelaria, precisam tomar cuidado e ter equilíbrio na mão, ou seja, não podem pesar e querer transformar os equipamentos hoteleiros em hospitais. A hotelaria aqui em Portugal, só para vocês terem uma ideia, 95% do parque hoteleiro, 95% estão fechados. 95% estão fechados. A taxa de ocupação que a hotelaria portuguesa prevê para depois da pandemia, não se sabe exatamente por quanto tempo, isso ainda é uma incógnita, é a pergunta de $1 milhão, mas a taxa de ocupação média esperada não passa de 30%. 30% será, segundo as autoridades de turismo aqui e de hotelaria, as associações de hotelaria, a taxa esperada para a hotelaria portuguesa pós-Covid. Também se prevê que o excedente de oferta, quer dizer, como vai haver menos viajantes e o parque está aí sendo ofertado, então o excedente de oferta fará com que haja uma tendência de baixar preços, né? Porque não dá para manter os mesmos preços que vinham mantendo antes da pandemia com uma demanda diminuída, né? Outro dado que eu anotei aqui é que a onda de desemprego também vai diminuir a demanda, porque não é só o desemprego, afeta todo mundo em geral, ou seja, se eu tinha emprego e estava empregado, tinha renda garantida e estava planejando férias para o verão ou para o ano que vem, se eu fiquei sem emprego, sem renda, eu vou cancelar as férias. Então é natural que, além de todas as dificuldades criadas pela própria pandemia e pelo receio, pelo medo de viajar, as pessoas com disponibilidade financeira para viajar também serão em menor número. Isso também vai diminuir a demanda. Por exemplo, ainda voltando às companhias aéreas, quando eu falei que precisam de dinheiro do Estado, a British Airways anunciou que não quer dinheiro público, no entanto já anunciou que vai dispensar 12 mil funcionários. Então, para vocês terem uma noção do tamanho da crise.
A EasyJet, né, que é a companhia de low cost também inglesa, pediu ao governo 600 milhões de euros ao Banco da Inglaterra, 600 milhões de euros. Já começou a corrida aos cofres públicos. A Ryanair, né, com sede na Irlanda, aceita voar com 2/3 da ocupação apenas se o governo garantir o pagamento do 1/3 restante, ou seja, uma companhia de low cost não pode se dar ao luxo de decolar com 1/3 dos lugares vazios. É comum entre os especialistas que o impacto na aviação seja pior, seja mais forte do que o impacto que houve no pós-11 de setembro de 2001, no ataque terrorista às Torres Gêmeas. Ou seja, é um impacto que vai afetar o mercado como um todo e que não será nada desprezível. Nós teremos um novo mercado, é preciso que a gente se reinvente. E, ao contrário do que alguns pensam, de que o crescimento poderia ser em V, ou seja, nós tivemos uma queda na produção, uma queda de ocupação, no caso do turismo, e agora, levantadas as restrições do Covid, a subida será na vertical também, então faríamos um V com um crescimento rápido. Esse cenário parece cada vez menos provável. O que os especialistas aqui na Europa estão prevendo é que o crescimento será mais em formato de U, ou seja, uma queda brusca, e vai haver aqui uma basezinha, uma linha bem equilibrada aqui, para depois começar a subir lá mais na frente, ou seja, há a certeza de que essa retomada não será tão rápida, tão na vertical quanto alguns especialistas previram antes. Porém, há outra corrente que defende que, apesar de todos os problemas, o turismo, principalmente o turismo doméstico, deverá ser uma das primeiras atividades a decolar, para usar uma analogia apropriada, porque as pessoas cansadas de ficar confinadas têm ânsia de se deslocar, de sair para outros lugares, de visitar parentes, de sair das suas casas, das suas cidades e viajar. É o que precisamos aguardar para ver. Por enquanto o cenário não é nada animador. Um dado que eu tive ontem, que na parte de restauração, da parte de gastronomia aqui em Portugal, 30%, estima-se que 30% dos estabelecimentos de gastronomia, dos restaurantes, bares, etc., não reabrirão falência por causa desses 2 meses praticamente parados. 30%, é 1/3 do mercado, vai simplesmente ser eliminado, vai desaparecer. Ou seja, nós precisamos nos reinventar. O turismo não será nos mesmos moldes. E isso nos leva a uma conclusão final. Atenção aí aos municípios. É no município onde as pessoas vivem que estará o segredo e que deverá começar essa reativação da atividade turística. Todos os municípios precisam estar preparados para oferecer produtos turísticos. Já falamos diversas vezes em outros vídeos também, isso não tem a ver com ser um destino turístico reconhecido, famoso, não. Qualquer município tem potencial, tem algum atrativo, uma cachoeira, um museu, enfim, alguma curiosidade, alguma história para contar. É necessário. O que o turista gosta é que a gente conte histórias, a gente precisa envolvê-lo pelo emocional, é o emotional branding. Então, é preciso saber contar a história do seu município para que você possa atrair visitantes para a sua cidade. E aí, mas Rui, mas o meu município é uma cidade pequena, do interior, não é conhecido, não tem atrativo. Gente, eu não estou dizendo que as pessoas vão se deslocar de Paris para, sei lá, Cabrobó do Sul, mas os municípios em volta podem ser atraídos, as pessoas num raio de 100, 200, 300 quilômetros podem sim ser atraídas se vocês souberem transformar esse potencial turístico em produto turístico. Né? Produto, na minha opinião, é o potencial colocado na prateleira. Quer dizer, quem leva, quando, quanto custa, onde, é isso que transforma o potencial em produto. E então, eu acho que a base do crescimento do turismo pós-Covid se dará ao nível do município e não mais das macro-regiões ou dos países. É uma coisa ainda muito nova, há várias correntes, há várias opiniões, esta é só a minha, do que eu observei.
Vamos esperar para ver. A única certeza que eu tenho, gente, é que não há certezas. Quem disser que tem certeza está mentindo, né? Espero que todo mundo passe essa fase, que a gente volte ao convívio, voltemos a ter eventos, que é outra área que vai demorar um pouco mais para deslanchar, né? Os grandes eventos, congressos, feiras, etc. Vai ser muito mais complicado. As pessoas, como disse no início, terão certo receio em se reunirem em aglomerações, mas já é um começo, é um fio de esperança o fato de que as pessoas estarão dispostas a viajar, ainda que em curtas distâncias, e aí com grande chance do turismo então de natureza, onde as pessoas têm menos contato umas com as outras, onde não há aglomerações, turismo natureza, turismo rural, enfim, turismo de habitação, turismo de aventura, talvez seja a vez dessa vertente desses nichos, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe e recomenda para os amigos. Se você não gostou, você recomenda vivamente para os inimigos, ok? Porque aí ficamos todos satisfeitos e felizes. E é isso. Eu volto num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, com este assunto ou outro. E você assistiu o canal Verso e Reverso. Você sabe, é aquele canal onde eu falo o que eu quero e você aceita e concorda se quiser. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!